Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Todos já acharam? Paulo prega Jesus em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam o que deseja comunicar este tagarela, outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atena, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sob todos os aspectos sois muitíssimos religiosos, pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe, e o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça por meio do homem que para isso estabeleceu, e quanto a isso ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com ele algumas outras pessoas. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente tem Paulo pregando em Atenas, Paulo levando o evangelho até Atenas. E nessa época aqui, irmãos, se você perguntasse para alguma pessoa aonde é que nós podemos alcançar conhecimento, qual que é o lugar que a gente precisa ir para alcançar sabedoria, o lugar onde a gente vai encontrar grandes filósofos, pensadores, as mentes mais brilhantes do mundo, onde que a gente encontra?
né? As mais belas arquiteturas, onde que está? As pessoas iriam dizer, está em Atenas, você precisa ir em Atenas. Em Atenas está lá, sabe, as grandes mentes, os grandes pensadores, né? As grandes arquiteturas, os grandes filósofos, eles estão lá pensando sobre os grandes dilemas da vida, né? Dilemas esses que muitas pessoas vão viver a sua vida inteira e nunca vão se preocupar e nem em pensar sobre essas coisas, mas eles estão pensando lá, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, qual que é o sentido da vida, né? E estão usando a sua mente, desenvolvendo teorias. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está nem um pouco, o apóstolo Paulo nessa passagem aqui, ele não está nem um pouco intimidado, irmãos, com os grandes poetas. Ele não está nem um pouco intimidado com os grandes filósofos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não está encantado com a arquitetura de Atenas, né, irmãos? Ele não resolveu fazer um turismo lá, passear um pouquinho, depois ele pregava o evangelho. Não, mas o apóstolo Paulo está extremamente focado. O problema dos crentes hoje, irmãos, é que falta foco nos crentes hoje em dia. Os crentes hoje em dia, irmãos, eles se distraem muito facilmente. Os crentes hoje em dia, irmãos, eles perdem o caminho muito facilmente. Os crentes hoje em dia se encantam com qualquer coisa, né, irmãos? Os crentes hoje se encantam pela arquitetura. Muitos crentes estão congregando em muitas igrejas aí porque eles se encantaram com a arquitetura da igreja. Né, irmãos? Muitos crentes, se você perguntar como é que eles se converteram, né, e se converteram entre aspas, né, porque isso não é conversão, muitos crentes vão dizer que eles entraram na igreja e eles acharam a igreja linda, bonita, maravilhosa, e porque eles gostaram da arquitetura da igreja, eles vão dizer, não, aqui é o meu lugar, é aqui que eu vou caminhar com Deus, e aqui tem Deus, olha só, que igreja linda, bonita, e olha só os bancos, como é que são, sabe, esse é o relato da conversão de muitos crentes, irmãos. E as igrejas sabem que as pessoas são atraídas por esse tipo de coisa. As igrejas estão investindo cada vez mais em arquitetura, em templos bonitos. As igrejas estão investindo cada vez mais em coisas luxuosas, em coisas extravagantes, porque muitas pessoas são atraídas por esse tipo de coisa. Glória a Deus, Senhor. A igreja, irmãos, deixou de ser simplesmente um espaço físico onde as pessoas buscam a Deus, irmãos, e a igreja se tornou uma grande marca, uma grande rede que tenta capturar as pessoas de todos os meios, de todas as maneiras. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está aqui pensando em morar em Atenas, porque Atenas era bonito demais, a arquitetura era linda demais. Não, o apóstolo Paulo não está encantado com a arquitetura, irmãos. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não está encantado com as grandes mentes, com os grandes filósofos, sabe, irmãos? E esses filósofos aqui, irmãos, eram filósofos tão importantes, mas tão importantes, que até hoje a gente é obrigado a estudar sobre eles na escola. Na escola está lá na grade do currículo, está na grade curricular, lá você é obrigado a aprender sobre eles, de tão importante que eles eram. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo não está achando esses filósofos grandes. O apóstolo Paulo não está nem um pouco interessado, irmãos, em aprender filosofia. O apóstolo Paulo, irmãos, diante dessas grandes mentes, diante desses grandes filósofos, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está pensando assim, puxa vida, olha, e eu que pensava que o evangelho era maravilhoso, mas olha essa filosofia, é muito melhor, olha só esses grandes poetas, os grandes pensadores. Não, mas o apóstolo Paulo não está intimidado com eles, e o apóstolo Paulo, irmãos, não está encantado com essa filosofia, né? Apesar desses filósofos possuírem um vocabulário refinado, né, irmãos, um vocabulário culto, um vocabulário que passa uma impressão de grandiosidade, uma impressão assim de intelectualidade, todo um vocabulário assim que passa assim uma firmeza de que aquilo é certo. O apóstolo Paulo sabe que tudo aquilo é errado, por mais bonito que possa parecer, sabe, irmãos, por mais culta que sejam as palavras, o apóstolo Paulo
sabe que eles estão no caminho errado. Santo Senhor. E muitas das perguntas deles, irmãos, o apóstolo Paulo tinha resposta, né? Da onde viemos, para onde vamos, qual que é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, como, sabe, o apóstolo Paulo tinha resposta para todas essas perguntas. Sabe, o apóstolo Paulo tinha um evangelho simples, sabe, e o apóstolo Paulo está anunciando esse evangelho simples, diante dessas grandes mentes, diante desses grandes filósofos. Não, o apóstolo Paulo está lá, anunciando a verdade. O apóstolo Paulo em nenhum momento pensa em trocar o evangelho pela filosofia, pela poesia, por pensamentos estranhos. Mas hoje em dia o problema dos crentes, irmãos, é que os crentes se encantam com o erro. Os crentes se encantam com a mentira. Né, irmãos? Os crentes jogam a palavra de Deus fora, irmãos, para ficar com pensamentos contrários, com pensamentos enganosos. Né? Os crentes leem na palavra de Deus aqui, Jesus falar, a minha paz vos dou, e os crentes falam, não, mas não está funcionando. A minha paz vos dou, está escrito aqui, a minha paz vos dou, mas não está funcionando, sabe o que eu preciso? Preciso de terapia, preciso de psicologia, sabe, eu preciso de uma grande mente, eu preciso de, sabe, um terapeuta para conversar comigo e dizer palavras assim que possam fazer com que eu consiga ter um sentido para viver. E os crentes, irmãos, trocam a palavra de Deus, Glória a Deus, por esses tipos de pensamento. Os crentes, irmãos, não creem naquilo que a palavra de Deus diz. Quando você pensa que eles estão no caminho, quando você pensa que eles estão na direção, né, irmãos, eles mesmos dizem, não está funcionando, comigo não está funcionando, preciso de alguma coisa, não está funcionando. Né, irmãos, e os terapeutas, os psiquiatras, eles podem até eliminar, irmãos, o sentimento de culpa, né? Mas só o evangelho pode eliminar a culpa. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, não adianta a pessoa se sentir bem, mas a culpa ainda está lá. Só o evangelho pode trazer salvação. Só o evangelho, irmãos, pode trazer a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento, Glória a Deus, a verdadeira satisfação. E o apóstolo Paulo, irmãos, percebia que era disso que eles precisavam. Por mais que aquela filosofia fosse refinada, por mais, né, irmãos, que aqueles grandes pensadores parecessem maravilhosos, as teorias dele, sabe, o apóstolo Paulo sabia que aquilo tudo era um grande engano, aquilo tudo era uma grande mentira, que eles não estavam nem perto do caminho. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, então o apóstolo Paulo vai levar o evangelho, vai levar a verdade da palavra de Deus. E quando o apóstolo Paulo chega lá, irmãos, o que acontece é que ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda a parte. O apóstolo Paulo, irmãos, de repente, ele percebeu que a cidade estava entregue à idolatria. Né, irmãos, quando nós estamos fora da palavra de Deus, a única coisa que nós temos fora da palavra de Deus é idolatria, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Necessariamente não precisa ter um santo, não precisa estar adorando imagens, não, fora da palavra de Deus é só idolatria que nós temos, porque Deus nos fez para sermos adoradores. Se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando outra coisa no lugar. Glória a Deus. Se nós não estamos cultuando a Deus, nós estamos cultuando outra coisa no lugar. Todo mundo está cultuando alguma coisa. Um está cultuando o dinheiro, o outro está cultuando a sua saúde, o seu corpo, o outro está cultuando alguém, mas que todo mundo está adorando alguma coisa. Né, irmãos? E o apóstolo Paulo, quando ele vê aquele povo com inúmeros deuses, Deus para tudo, o apóstolo Paulo, a reação do apóstolo Paulo, irmãos, qual que foi? Ele ficou indignado. Irmãos. Sabe, o problema dos crentes hoje em dia, irmãos, é que falta indignação nos crentes. Os crentes não se indignam, não ficam mais indignados com o erro. Glória a Deus, Senhor. Não, os crentes veem o erro, os crentes veem o engano, os crentes veem a mentira, os crentes veem o outro lá caminhando de maneira errada e eles são passivos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles são passivos. Eles não sentem aquela indignação e precisam mostrar a verdade, precisam colocar ele
no caminho certo novamente. Sabe, os crentes hoje em dia, irmãos, há uma passividade, irmãos. Os crentes hoje não ligam para nada. Os crentes hoje em dia, não, é cada um, cada um. Importante a gente não criar confusão. Importante a gente amar um ao outro. Eu sirvo o meu Deus aqui, você serve o seu Deus aí. E se você quer caminhar desse jeito aí, tudo bem. Deus é amor, né? Se você exortar o crente vai dizer, não julgueis, não julgueis, não julgueis, né? Os crentes são numa passividade, falta indignação na vida dos crentes, irmão. Os crentes não ficam indignados com erro. Pelo contrário, os crentes muitas vezes, eles têm comunhão com o erro, eles têm comunhão com o engano, eles têm comunhão com a mentira. Se alguém chegar diante deles com o erro, com o engano, com a mentira, sabe, irmãos, eles para evitar confusão, eles para serem bem vistos, sabe, irmãos, eles aceitam o erro, abraçam o erro, compactuam com o erro e acham que mesmo assim ainda estão no Evangelho, acham que mesmo assim ainda são crentes, acham que mesmo assim ainda estão no caminho da vida eterna e que está tudo certo, que quando morrer vai para o céu. Não, irmãos, é preciso que haja indignação, irmãos, diante do erro. E a indignação do Paulo, qual que é? O apóstolo Paulo começou a quebrar todos os ídolos. O apóstolo Paulo começou a quebrar todos os ídolos, começou a derrubar tudo no chão, começou a chamar tudo eles de idólatra. Não, irmãos, a indignação do apóstolo Paulo fazia com que ele pregasse o Evangelho. Glória a Deus, Senhor. Isso é o que a indignação faz, irmãos. A indignação faz com que nós venhamos a mostrar a verdade. Sabe, a indignação, irmãos, faz com que nós venhamos a exortar aquilo que está acontecendo de errado. Glória a Deus. Aquilo que a pessoa está fazendo que não está glorificando a Deus, que não está honrando a Deus. É isso que acontece, irmãos. E é isso que vai acontecer. E o que vai acontecer, irmãos? O apóstolo Paulo começou a anunciar o Evangelho ali na praça, na sinagoga, e ele começou a exortar para os judeus, ele começou a falar com os gentios que caminhavam com Deus, que eram zelosos com Deus, né, irmãos? E o que aconteceu? Como é que o apóstolo Paulo estava sendo visto? Diante dessa mensagem poderosa, irmãos, de salvação, de anunciar Jesus como Salvador, diante dessa mensagem poderosa, né, irmãos, de Deus, de Jesus Cristo nos reconciliando a Deus, um dos maiores pregadores que essa terra já teve, o apóstolo Paulo pregando. Como é que as pessoas estavam enxergando a pregação do apóstolo Paulo? As pessoas estavam enxergando aquilo com poder. As pessoas estavam enxergando aquilo, irmãos, como algo maravilhoso, como algo grandioso, como, meu Deus, olha só, que pérola. Olha só como é que eles estavam enxergando. Em 18, então alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos. Né, irmãos? Aquela mensagem poderosa, o maior pregador que essa terra já teve, fora Jesus Cristo. E o que ele foi chamado? De tagarela. Sabe, por que os crentes hoje em dia, irmãos, eles não exortam o pecador? Por que os crentes hoje em dia, irmãos, não se levantam contra o erro, não ficam indignados contra a mentira, contra o engano? Sabe, irmãos, porque eles não querem ser vistos como tagarela. Sabe, irmãos, ele não está sendo reconhecido aqui, ele não está sendo amado, ele não está sendo visto como uma pessoa maravilhosa, não está sendo visto porque que esse tagarela aí está falando. Olha só como eles estão falando. Sabe, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós exortamos o pecador, quando nós proclamamos a verdade da palavra de Deus, irmãos, a maior parte das pessoas não vão gostar, irmãos. As pessoas não vão achar uma palavra maravilhosa, as pessoas não vão achar uma coisa maravilhosa. Nossa, olha só, está me exortando, que coisa linda, que coisa... Não, irmãos, porque as pessoas vão
se virar contra nós e vão nos rejeitar. Santo Senhor. As pessoas vão achar que nós estamos falando demais. As pessoas vão achar que nós estamos falando sobre coisas que nós não deveríamos falar. E nós estamos nos metendo em coisas que nós não deveríamos nos meter. Né, irmãos? Mas é preciso, irmãos, que na vida do crente ele esteja disposto a jogar, irmãos, o seu eu na lata do lixo. Glória a Deus, Senhor. É preciso, irmãos, que nós venhamos a jogar o nosso orgulho na lata do lixo. Porque não dá para o nosso eu ficar junto com Jesus Cristo, irmãos. Não dá para o nosso orgulho ficar junto com Jesus Cristo. Ou você escolhe o seu eu, o seu orgulho, ou você escolhe Jesus Cristo. Não dá para ter os dois. Né, irmãos? E quando a gente escolhe Jesus Cristo, sabe, o nosso eu, sabe, é mal visto. Sabe, irmãos, o nosso orgulho vai para a lata do lixo, porque as pessoas vão nos odiar, irmãos, quando nós nos levantarmos com a verdade, mediante ao engano, mediante ao erro, mediante a mentira. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele não está nem um pouco preocupado com esse tipo de coisa. O apóstolo Paulo, né, irmãos, está falando aqui para filósofos, epicureus, estoicos, pessoas essas, irmãos, que viviam a sua vida, procurando viver a sua vida da melhor maneira possível. E qual que era a melhor maneira possível para eles viverem a sua vida? É buscar os prazeres do mundo. Buscarem os prazeres da terra. Então eles buscavam tudo que é tipo de prazer. Prazer na comida, né, irmãos? Prazer no sexo, prazer em tudo que é tipo de coisa. Prazer na bebida, tudo eles se entregavam aos prazeres desse mundo. Né, irmãos? E eles começaram a ver o apóstolo Paulo pregando, e ele falou, bom, vamos levar o apóstolo Paulo lá no Areópago, lá, para ele pregar lá no Areópago. Vamos levar ele no Areópago, para a gente entender direito, né, essa doutrina que ele está falando aí, porque a gente não conseguiu ouvir assim todos os detalhes, né, mas quem sabe a gente conseguindo ouvir essa doutrina de maneira mais completa, a gente consegue entender, né, porque parece que ele está anunciando deuses estranhos, né, irmãos? Eles enxergavam a mensagem do apóstolo Paulo como alguém anunciando um novo Deus. Né, irmãos? E esse era o problema deles. Eles não enxergaram aquela mensagem como a mensagem verdadeira. Né, irmãos? Como a verdade que conduz à salvação. Não, mas eles estavam enxergando aquela verdade como um anúncio de mais um Deus. Santo Senhor. Sabe, o problema de muitos crentes, irmãos, é que quando eles ouvem o Evangelho, quando eles ouvem a verdade da palavra de Deus, para eles aquela não é a verdade. Para eles aquilo não é o Evangelho. Para ele é apenas um ponto de vista. Sabe, para eles aquela é apenas uma maneira de se pregar. Né? Hoje em dia os crentes vão na igreja, né? Que Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus está entrando com providência na tua vida, o papel que está embaixo Deus vai colocar em cima, receba isso, receba aquilo outro, né? Ele o tempo inteiro não está ouvindo o Evangelho. Não, irmãos, ele está ouvindo, ele é sempre o centro da pregação, a pregação é sempre ele, o culto é centrado nele, o Deus está lá do lado de fora, a pregação é ele na palavra, é sobre a vida dele a palavra. Então, ele nunca está ouvindo o Evangelho, mas de repente, quando ele ouve o Evangelho, né, que fala sobre Jesus, aquilo que ele é, aquilo que ele representa, aquilo que ele fez, aí as pessoas ouvem, as pessoas falam, não, é um ponto de vista, eu nunca tinha ouvido assim, sabe, não é a verdade, não é o Evangelho, não é uma das verdades, tem esse tipo de pregação aí, mas eu prefiro o outro, mas assim é interessante também, de vez em quando dá para ouvir o Evangelho assim também, é uma opção também, sabe, não é a verdade, sabe, é que nem essas pessoas aqui, sabe, mais um Deus, ele está anunciando mais um Deus, a gente já tem tantos deuses aqui, né, é mais um. Sabe, esse é o problema hoje, irmãos. Não existe a verdade, irmãos. É só um ponto de vista, é só uma pregação, é um jeito de interpretar. Semana passada eu fui na igreja, o irmão leu essa mesma passagem aí, deu carro, deu casa, deu a solução dos problemas, e ele está aqui exortando o texto bíblico. É um ponto de vista, é uma pregação, é um jeito de pregar. Irmãos, o apóstolo Paulo estava anunciando a verdade, irmãos. Glória a Deus. Ele estava anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Glória a Deus. Jesus, ele não estava anunciando uma das verdades, um dos caminhos. E muitos crentes perdem a verdade da palavra de Deus, irmãos, porque eles enxergam a verdade da palavra de Deus como apenas uma opção e não como a verdade. Glória a Deus, Senhor. E foi o que aconteceu aqui, irmãos, foi o que aconteceu com eles aqui. Olha só, pois está apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias, né? Porquanto os cidadãos de Atena, assim como todos os outros estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto, senão falar e procurar saber das últimas novidades. Por que que eles levaram o apóstolo Paulo no Areópago? Por quê? Porque era costume deles saber quais que eram as últimas novidades. Santa Sabe, a gente gosta, aqui o que a gente faz aqui é procurar saber das últimas novidades. Sabe, eles não queriam saber da doutrina de Paulo porque eles estavam achando a mensagem poderosa. Não, olha, a mensagem parece poderosa, isso aí parece ser verdade, viu? Isso aí parece muito esclarecedor, viu? Sobre os nossos grandes dilemas. Não era por causa disso, não. Eles levaram o apóstolo Paulo lá porque eles só gostavam de saber das últimas novidades. Santo Senhor. Sabe, muitos crentes, irmãos, o que eles querem é novidade. Muitos crentes querem novidade. E as igrejas, sabendo que as pessoas querem novidades, a igreja está dando novidade para os crentes. Você vai em muitas igrejas, é só novidade que tem. Essa semana aqui vai ter o 7 mergulho de Naamã, e semana que vem vai ter as 7 voltas das muralhas de Jericó, e vai ter os 7 dias 7 dias daquilo, novidade. O que os crentes querem é novidade. Agora, muitas igrejas hoje estão colocando a novidade de fazer a igreja toda preta. A igreja toda preto, o chão preto, teto preto, parede tudo preto. Você não enxerga nada lá dentro, lá. Né? O crente nas trevas entra na igreja nas trevas também, se sente em casa, se sente bem, se sente em casa. É novidade, os crentes gostam de novidade. Né? O pregador está dando carro, casa, e de repente aparece outro que vem com uma novidade a mais. Ele dá carro, casa e pula e grita e dá cambalhota. Isso é melhor ainda. O crente quer novidade, o crente quer coisa nova. Santo Senhor. Né, irmãos? E eles estão aqui ouvindo o apóstolo Paulo porque eles não acharam a mensagem poderosa, eles não acharam a mensagem edificante, eles não acharam a mensagem esclarecedora, eles não estavam tendo o seu coração movido, eram simplesmente as últimas novidades. Sabe, nós precisamos sempre nos voltar para a palavra de Deus, para nós não sermos levados pela novidade. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E para eles era novidade, mas não devia ser novidade para eles, irmãos. Não devia ser novidade, porque lá eles possuíam muitos e muitos livros. Certamente tinha o livro de Moisés lá e dos profetas. Mas certamente eles não se debruçaram sobre esses livros. E agora que eles estão vendo o apóstolo Paulo pregar, para eles é uma grande novidade. Sabe, muitos crentes, irmãos, eles querem novidades porque eles não estão lendo as suas Bíblias dentro de casa. Glória a Deus. Se eles estivessem lendo as suas Bíblias dentro de casa, eles iam ver que eles não iriam aceitar novidade nenhuma. Se muitos crentes lessem as suas Bíblias dentro de casa, irmãos, eles iriam saber que palavra não é dar carro, casa, solução dos problemas, e a palavra não deveria, não, irmãos. Se muitos crentes lessem a sua Bíblia em casa, eles iriam saber que o Evangelho, irmãos, que a palavra, a revelação da palavra é para que Deus seja revelado, para que nós venhamos a conhecer a Deus, para que nós venhamos conhecer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele espera. Né, irmãos? Mas muitos crentes não leem as suas Bíblias dentro de casa, do mesmo jeito que esses filósofos aqui não liam o livro de Moisés e dos profetas. Eles tinham, mas não liam. Glória a Deus. Então agora para eles é tudo novo, né? Os crentes hoje estão tão perdidos, e quando eles ouvem alguém pregando o verdadeiro evangelho, é novo para eles, é novo. Nossa, é novo, mas eu nunca ouvi assim, mas que coisa. O irmão leu o texto bíblico e exortou os versículos do texto bíblico. Como é que pode uma coisa dessa? E eu vim aqui procurando a resposta, se é para viajar ou não. E o irmão explicando o texto bíblico, isso é nova. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe, para eles, irmãos, aquilo que deveria ser absurdo é bom, é normal. E o evangelho é novo e estranho. Não, irmão, mas por quê? Porque eles não leem as suas Bíblias dentro de casa.
Glória a Deus, E Senhor. o apóstolo Paulo, então, irmãos, ele vai se levantar naquele aerópago e o apóstolo Paulo vai começar a exortar eles. O apóstolo Paulo, irmãos, na pregação que ele vai fazer aqui, ele vai dizer: ó, o Deus que eu apresento para vocês é o Deus que fez os céus e a terra. Não é um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe, você está vendo esses montes de deuses que você tem aqui, ó, vocês têm vários templos aqui com vários deuses. Esse Deus que eu estou apresentando para vocês, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Glória a Deus. Esse Deus aqui, você não cria um cantinho para ele, um lugarzinho e coloca ele lá, não. Não, esse Deus aqui, ele criou os céus e a terra. Glória a Deus. Sabe, esses deuses aqui que vocês cultuam aqui, vocês fizeram com as suas próprias mãos. Mas o Deus que eu estou falando para vocês, não, ele que criou vocês. Ele criou vocês. Vocês não criam ele com um pedaço de barro e colocam ele num lugar, não. Não, é desse Deus que eu estou falando para vocês. Desse Deus que eu estou falando para vocês aqui, é ele que dá comida para vocês. Esses deuses que vocês cultuam aqui, vocês colocam lá comida para eles, colocam milho lá, sacrifício. Não, esse Deus que eu estou falando aqui, não, é ele que dá comida para vocês comer todo dia. É eles que dá comida para vocês. Vocês existem e se movem nele. Que ele criou todas as coisas e não apenas criou todas as coisas, mas sustenta todas as coisas também. É esse Deus que eu estou anunciando para vocês. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Até que ele chegou ao ponto de dizer, determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça. Né? No versículo 31. Por meio do homem que para isso estabeleceu. Olha só que interessante, vai chegar um dia que ele vai julgar. Vocês precisam se arrepender. Glória a Deus. Vai chegar um dia que ele vai ter que prestar conta de tudo aquilo que fez durante a vida. Então vocês estão procurando o sentido da vida, vocês estão querendo viver intensamente, vocês estão querendo cumprir todos os seus desejos. Toma cuidado que vai chegar um dia que vocês vão ter que prestar conta. E depois que ele diz esse tipo de coisa, o que vai acontecer com eles? Tá bom. Depois a gente volta para ouvir você. Em outra oportunidade a gente ouve você sobre essas questões aí de novo aí. Eles perderam o interesse. Aí o evangelho não é mais agradável. Glória a Deus, Senhor. Né, irmão? Sempre que você fala de julgamento, sempre que você fala de juízo, sempre que você fala, você vai ter que prestar conta, Deus vai vir, você vai ter que prestar conta, viva de acordo, viva de maneira correta. Falou de julgamento, juízo, que você vai ouvir esse tipo de coisa aqui. Não, depois a gente ouve você sobre esse tipo de coisa aí. Mas o que aconteceu, irmãos? A palavra nunca volta vazia. Né, irmãos? Ainda que a grande maioria tenha chamado ele de tagarela, ainda que a grande maioria tenha enxergado o apóstolo Paulo apenas como anunciando deuses estranhos, sabe, alguns foram chamados. Glória a Deus. Né, irmãos? Alguns poucos foram chamados, alguns poucos tiveram o seu coração movido, sabe, irmãos? É por isso que nós pregamos o evangelho. Glória a Deus. Porque alguns Deus vai chamar por meio da pregação do seu evangelho. Alguns Deus vai mover o coração. Alguns, irmãos, Deus vai dar um coração para poder amá-lo. Então é por isso que nós pregamos o evangelho. E alguns Deus chamou, irmãos. Deus fez a obra. E era isso que Deus queria desde o começo. Não era para converter todo mundo, não era para fazer um grande avivamento. Não, irmãos, era para chamar os eleitos. Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que nós nunca devemos desanimar, porque Deus tem os seus eleitos. A grande maioria vai rejeitar? Vai. A grande maioria vai se virar contra nós e vai nos ofender? Vai. A grande maioria, irmãos, vai nos repudiar? Vai. Mas Deus tem os seus eleitos. Glória a Deus, Senhor. Mas aqueles que tiverem que ser chamados por meio da pregação do evangelho serão chamados. E é por isso, irmãos, que se deve pregar o evangelho dentro da igreja. O evangelho vai transformar poucos dentro da igreja? Vai ter menos pessoas dentro da igreja? Vai, mas que sejam os eleitos. Glória a Deus. Irmãos, que sejam aqueles que Deus quer salvar.
É por isso, irmãos, que devemos nos voltar para a verdade da palavra de Deus. E devemos, irmãos, estar olhando para a verdade da palavra de Deus. Os eleitos, irmãos, eles estão focados, assim como o apóstolo Paulo está focado em pregar o evangelho, irmãos, nós também devemos estar focados pregando o evangelho. Porque é o evangelho que salva, que restaura, que transforma a nossa vida. Glória a Deus. Essa palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.